Boa noite, meus amigos, meus companheiros de ideal espírita, irmãos, amigos de todas as casas e causas. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez iniciando a nossa reunião espírita de estudos, de reflexões, pela Casa do Caminho, e agradecemos aqui a oportunidade de compartilharmos por alguns instantes esses momentos em que vamos falar do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, porque ainda precisamos desse Evangelho, necessitamos do seu amparo, necessitamos da sua orientação. E assim, mais uma vez nos reunimos para buscarmos a sintonia com o alto. Vamos então, neste momento, pararmos por uns instantes e buscarmos a sintonia um pouco maior através da prece e abertura de nossos trabalhos da noite. É por ela que vamos nos sintonizar, vamos nos encontrar com o nosso Mestre Jesus e o nosso Pai Celestial para mais uma atividade. Portanto, elevemos nossos corações, sintamos intimamente a vida pulsante que temos em nós mesmos. Permitamos a Deus, nosso Pai, entrar em nossa consciência através dos braços fraternais de nossas almas que se abrem ao espaço infinito. E encontrando, então, essa figura maravilhosa de Jesus, o nosso modelo e guia, vamos, por uns instantes, conversar com Ele. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de viver, de estarmos aqui na Terra, experienciando todas as oportunidades que temos de crescimento, de iluminação, de resgate, de expiação e de provas, para que nós, espíritos, sejamos maiores do que fomos ontem. Não na maioridade física, mas sim na moral. Pois sabemos, Senhor, que o seu reino é um reino de amor, é um reino de paz, de alegrias sublimes, de felicidade que ainda não conseguimos compreender e muito menos sentir. E aqui estamos, Mestre, na condição humilde de servidores muito imperfeitos, buscando o seu amparo e a sua proteção, para que possamos reflexionar as suas lições da noite, sempre bendizendo a Deus nosso Pai a oportunidade de encontrar o Espiritismo em nossa existência, como Consolador prometido por Ti, e que a nós traz esclarecimento, nos traz esperança, nos traz novas visões, e a caridade como bandeira principal do nosso serviço. Assim, muito obrigado, Senhor, e ampare-nos hoje e sempre mais uma vez. Que assim seja. Queridos companheiros, muito boa noite mais uma vez. Estamos aqui para mais uma reunião de estudos, em que buscaremos estudar não somente o Evangelho, mas também buscar interiorizá-lo ao máximo em nossos corações e mentes. Lembrando o que nos diz Alcione no maravilhoso romance Renúncia, de Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. O Evangelho de Jesus, a mensagem do Cristo, precisa ser conhecida, precisa ser meditada,
precisa ser sentida e, principalmente, precisa ser vivida por nós. Talvez estamos ainda iniciando nossa caminhada nessa evolução da vivência do Evangelho. Mas aqui estamos, com esse propósito hoje. E um dos temas que queríamos tratar, ou o tema que queremos tratar da noite, é Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida, é mencionado pelo evangelista João, no seu capítulo 6, entre os versículos 22 a 59, em que ele trata desse assunto de uma forma muito detalhada, mostrando um debate que existe entre o mestre e a assistência, os judeus principalmente, que o questionavam a respeito de como ele poderia se mostrar como sendo o pão da vida. Jesus estava no mar da Galileia, à beirada do mar, e ali se encontravam com ele uma multidão de pessoas, além dos discípulos. E nós lembramos bem da passagem do Evangelho que trata a respeito das multiplicações dos pães e dos peixes, em que haviam apenas 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão, segundo as Escrituras, de 5.000 pessoas. E Jesus então distribui, depois de abençoá-los, esses pães e peixes ao povo que ali estava, faminto, necessitado. Vejamos que não é um povo que estava precisando de amparo espiritual no primeiro momento, mas por notar os sinais que Jesus trazia, por curar os doentes, por trazer à vida normal pessoas que se sentiam obsidiadas, endemoniadas. Ali estavam aquelas pessoas, pobres, humilhadas, isoladas da sociedade, precisando de algum tipo de amparo. E o amparo veio através, primeiramente, da necessidade que foi colocada no corpo físico. Aquelas pessoas estavam famintas. E Jesus abençoou os pães e os peixes e os distribuiu. E todos ficaram fartos. Depois disso, ele e os discípulos viajaram pelo mar da Galileia, tomaram um barco e foram em outra direção. E depois retornaram ainda, e o povo estava ali, novamente, esperando por Jesus. E ele supôs, ele viu que as pessoas estavam necessitadas também do pão. E ele começou a colocar um novo seu ensinamento. Eu sou o pão da jamais fome. E isso está em João, capítulo do Evangelho de João, e ele coloca um dos seus grandes eu sou. Vejamos que Jesus, até aquele momento, ele não se colocava como sendo alguém eu sou, ele não se intitulava, não se definia. Ele colocava o Filho de Deus, o Filho do Homem, ele colocava de uma outra forma, uma expressão que não necessariamente mostrava que era ele. Mas ali, naquele momento, ele disse, eu sou. Curioso, só naquele momento ele mostrar eu sou e ainda se igualar ao pão da vida. Por que isso? Porque naquele momento foi necessário trazer essa informação. Havia uma dúvida, um questionamento dos judeus a respeito do maná, a respeito do pão do céu que Moisés havia trago e que saciou toda a multidão de hebreus que estavam passando pelo exílio no deserto. Então os judeus perguntaram a Jesus também sobre isso, sobre esse pão do céu. E aí Jesus comenta esse versículo, que ele era o pão da vida, o pão que havia sido enviado por Deus, o Altíssimo, e que ali havia se demonstrado, se personificado na sua figura. E aí, o que seria o pão para aquele povo? O que é o pão para nós hoje? Há poucos dias atrás eu tive a experiência de fazer pão em casa, sozinho pela primeira vez. E foi interessante que em alguns ingredientes simples,
fazendo uma mistura, fazendo um certo gingado com aqueles ingredientes. Os ingredientes simplesmente se transformaram nessa massa saborosa que temos à mesa quase todas as manhãs e que, graças a Deus, nos permite nos sustentar com valor e energia. E essa massa saborosa, ela não é nova, não. Ela não é francesa por causa do pão francês. Ela vem de muito e muito tempo na antiguidade do homem, talvez tão antiga quanto a própria história da humanidade. Segundo alguns especialistas, historiadores, o pão data-se de alguns fósseis de pão de cerca de 14,4 mil anos. Então nós temos o pão conosco há muito tempo. E o curioso notar que no Oriente Médio, o pão, ele é algo que é divino. Pela tradição, é um dom divino, tanto que é personificado no maná dos céus de Moisés, como comentamos há pouco. E outro detalhe interessante sobre o pão, que, na verdade, ele é uma personificação também da ação do próprio homem na natureza. Porque o trigo, de onde vem a farinha, que dá a base do pão, o trigo ele só pode ser cultivado se alguém for na espigueta, na espiga de trigo, ir lá e retirar os grãos e colocar no chão. Se fizer o plantio. Se não fizer o plantio, o trigo não vai render tanto quanto deveria, para que pudéssemos então fazer uma farinha com grande quantidade para alimentar uma família. Então seria necessário, ou foi necessário no passado, que o trigo começasse a ser cultivado por ação do homem, assim como para a soja e para o milho. E que hoje nós percebemos que o pão, desde a sua origem, desde o seu alimento básico, que é o trigo, ele traz para nós a intromissão, a inclusão do homem na história. Então, o pão poderia mostrar para nós que também é uma representação do homem na Terra. Assim, podemos dizer que existe ali naquela combinação de ingredientes uma forma de estimular a vivência, a vida, a sobrevivência do ser ao longo da história, da própria humanidade. Tanto que ele é um alimento universal. Em quase todas as culturas nós encontramos algum tipo de material à base de pão, algum alimento à base de pão, alguns alimentos que têm como ingredientes básicos os mesmos encontrados no pão. Tanto que no Egito Antigo, o pão é chamado de Aish, que seria, o significado disso seria a vida em si mesma. Vejam então que o pão, ele personifica para nós a vivência, a sobrevivência, a forma como nós poderíamos estar em contato com o mundo biótico, a biota de uma forma geral. Além disso, ele é tão sagrado no Oriente Médio que se um pedaço de pão cai no chão, e vejamos que essa passagem da multiplicação dos pães, Jesus comenta isso, ele pede aos discípulos para recolher os pedaços que sobraram e colocarem nas cestas, 5 cestas. No Oriente Médio, se uma pessoa está comendo pão e o pão cai no chão, ela pega esse pão, recolhe ele, beija-o e abençoa-o, e depois o come. De tanto que esse alimento é sagrado naquela região. Além disso, o pão guardado no templo dos hebreus, no templo judaico, no grande templo de Jerusalém, quando ele era guardado lá, na forma de oferenda, ele representava a ideia da presença de Deus na terra. Então, o pão ali também tem um significado interessante para os hebreus. E aí Jesus vem e diz isso: eu sou o pão da vida. Para os hebreus, naquela época, o pão era a personificação de Deus, como que Jesus, o filho de carpinteiro, o filho de Maria, aquele que vem de Nazaré, aquele homem, aquele galileu simples, como ele poderia falar isso? Que ele seria, na verdade, a representação de Deus na terra, ou melhor dizendo, a personificação de Deus? Havia aí uma dificuldade enorme de entendimento. Mas Jesus vem dizer que, em verdade, ele estava ali, em essência, trazendo o que Deus queria dos homens.
Ele era o grande e é o grande representante divino em nós. E está conosco até hoje para demonstrar isso. Então, na verdade, ele causa grande impacto não somente nos cultos exteriores, no pão externo, pois as massas naquela época estavam buscando o pão externo. Assim também nós fazemos muitas vezes, alimentamos o corpo para depois alimentar a alma. Hoje precisamos de ir mais a fundo. Jesus demonstra que ele é o pão da vida, porque ele representa para nós o alimento para as nossas almas. Por representar este alimento, ele vem mostrar para nós que ele seria o único capaz de sorver as nossas necessidades. Ele seria o único capaz de trazer para nós a oportunidade de vida plena. Não de sobrevivência, mas de vivência, que é bem diferente. E não estamos falando aqui do bem-estar material. Estamos falando do bem-estar da alma. Hoje discute-se muito na sociedade quais seriam os princípios para que tivéssemos um mínimo de desenvolvimento humano. E hoje nós temos até os países sendo notificados por esses índices. O IDH é um dos mais famosos, em que se aplica exatamente uma série de coisas, de fatores, de cálculos, para verificar se o país é bem desenvolvido em relação à questão humana, ao ser humano ou não. Mas observa-se principalmente os caracteres exteriores. Não se observa, talvez, o ponto crucial de nossa existência, que é o caractere espiritual. E hoje, o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, vem buscar esse entendimento nosso, essa compreensão de que existe esse alimento para a alma, que é o próprio Cristo. É a sua vivência. Por isso, precisamos de receber a mensagem do Cristo não apenas com um estudo, com também meditação. Precisamos de conhecer, mas depois precisamos de reflexionar, para finalmente começar a sentir e vivenciar. Jesus fazia isso com sabedoria extrema. E hoje nós estamos aqui para poder trazer esta autoridade moral de Jesus. Vejamos em que sentido nós podemos perceber que estamos longe ainda desta vivência plena que Jesus nos convida. Ele complementa que ele é o pão da vida com uma outra parte. Se ele é o pão da vida, ele está alimentando. Ele é o alimento de nós espíritos. E ele fala, Jesus vem satisfazer, né? O que vem a mim não terá jamais fome. E o que crê em mim não terá jamais sede. Jesus está falando de fome e sede. Mas para quem? Para aqueles que vão até ele e que creem nele. Muitas vezes ele era abordado antes de fazer, por exemplo, uma cura. A pessoa pedia, mestre, quero que me cure. E às vezes ele perguntava, tu crês em mim? E aí a pessoa, eu creio. Ela falava, respondia, eu creio. Naquele momento ele não percebia a boca da pessoa falando, eu creio, mas falava o coração da pessoa. E ele ouvia esse coração. Hoje nós precisamos de alimentarmos-nos com este ensinamento profundo do Evangelho, para que, quando nós tenhamos fome, façamos um movimento de ir até esse pão. O que vem a mim jamais terá fome. E se nós tivermos sede, se nós estivermos sedentos por algo que nós não sabemos o que é, façamos o movimento de crer nessa fonte de água viva, como ele bem mostrou no encontro com a samaritana. Então, ele se mostra como o alimento da alma. Sua vivência evangélica, seus ensinamentos, mostra para nós a possibilidade de nossa alma ficar vivendo em plenitude, sem sofrer nenhum tipo de necessidade. Entretanto, ainda nós, na nossa inferioridade,
encontramos necessidades diversas, coisas que não fazem parte dessa vivência evangélica, dessa essência espiritual. E aí a gente pode perguntar se essas necessidades demonstram que ainda não estamos vivendo plenamente. Podemos perguntar para nós mesmos: estamos realmente vivos? Essa pergunta pode ser estranha a princípio, mas fazemos aqui essa provocação para quê? Para perceber que a vivência que estamos falando não é a vida do corpo físico, é a vida do espírito. Nós estamos em um corpo físico, habitamos ele, mas espiritualmente estamos vivendo enquanto espíritos. Podemos perceber que a nossa fome já foi saciada? Por acaso sentimos sede ou não sentimos mais sede espiritual? Fome e sede são dois grandes símbolos cruciais do nosso organismo que mostram para nós que estamos com alguma necessidade. E o espírito que somos mostra isso. Denotamos as nossas fomes e sedes diárias desse alimento espiritual. Mas, infelizmente, nos embriagamos em outras fontes que não são tão saudáveis. Esbarramos na nossa vida física e a confundimos com a vida espiritual, e encontramos na vida física um substituto perneta, um substituto calceta em relação ao que deveríamos ter em vida espiritual. E assim, ao invés de buscarmos esse pão da vida que é o Cristo em seu Evangelho, nós vamos buscar outros pães mais azedos, já mofados, se poderíamos dizer assim. Vamos buscar os pães materiais, da vida material, os pães que seriam associados ao consumismo, à ânsia de poder, à necessidade extrema, egoística de possuir fortuna, apenas por possuir fortuna, a necessidade de estar sempre vivenciando uma fama relativa, a necessidade da personalização das coisas em relação ao seu bel prazer. Tudo isso ainda nós buscamos, porque somos necessitados de alma, nós buscamos, infelizmente, por cegueira nossa, nas coisas materiais. E quando fazemos essa busca, não encontramos o pão da vida. Não encontramos o Evangelho de Jesus. Não encontramos o seu valor enquanto Cristo. E por isso, a gente vai no Livro dos Espíritos e vamos ver o questionamento que Kardec faz, bem sensato a respeito do assunto. Na questão 715, ele pergunta ao Espírito de Verdade: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E ali ele está tratando de dois pontos, o necessário e o supérfluo. Como pode o homem saber onde está o limite do necessário? E os Espíritos respondem com uma sensatez, um esclarecimento enorme, porque não dá para definir isso claramente, até onde que é o limite, mas eles dizem assim: o sensato conhece esse limite do necessário por intuição. E muitos de nós conhecemos esses limites necessários pela custa das nossas próprias experiências. Nós esbarramos nas necessidades físicas e encontramos cada vez mais outras necessidades a partir daquelas. E vamos buscando mais e mais e mais, egoisticamente, de uma forma orgulhosa. E é como se estivéssemos bebendo água do mar, em que a nossa sede nunca é saciada. Esbarramos no consumismo exagerado, colocamos a necessidade como sendo um supérfluo e vice-versa. E assim ficamos sem saber que caminho tomar. Mas se fôssemos sensatos, saberíamos que precisamos de bem menos do que temos hoje. E que esse bem menos nos traria muito mais felicidade do que hoje temos em nossas mãos. Isso não quer dizer que devemos agora
dar tudo aos pobres, desfazer de nossas coisas, porque assim estaremos agindo igual uma figura que vamos tratar agora. Lembremos do nosso personagem que Jesus nos traz tão bem, chamado Filho Pródigo, dentro da parábola dos dois irmãos, a parábola do Filho Pródigo. Hoje nós nos encontramos assim, como este filho pródigo, que pediu a sua herança ao pai, antes do pai falecer. E pedida essa herança, então, ele remete a nós, a nossa condição, de que somos herdeiros desse Deus. E reclamamos dele a todo custo aquilo que nos deve, aquilo que temos por direito. Achamos que essa terra material aqui que estamos é nossa e que devemos usufruir dela ao máximo. E assim usamos e abusamos dela. Pelos recursos minerais naturais que extraímos ao máximo, indiscriminadamente. Pela forma como fazemos com que esses recursos materiais venham em nossas mãos, também indiscriminadamente. E assim, de uma forma egoísta, tratamos com nosso pai, por meio de revolta, a herança que temos em nossas mãos. E esbanjamos essa herança. É o nosso corpo físico que se depaupera pelos nossos agastamentos diários de forma indevida. São as coisas materiais que exageramos na dose, nos gastos que fazemos. Enfim, agimos como o filho pródigo. Somente falando das coisas materiais, sem dizer das espirituais. E quando a gente age como o filho pródigo, o que resulta na lição da parábola, o filho pródigo esbanja tudo que tem e fica vazio de si mesmo. Fica com a sua vida sem nenhum preenchimento. E isso é representado pelo país distante que ele estava, pela distância que ele estava do Pai. Quando nós herdamos por revolta aquilo que o Pai nos oferece, nós vamos nos distanciando dele, vamos para longe. Esses somos nós, com fome e sede. E o filho pródigo, num determinado momento da história, fica com fome e sede. De forma que ele vai comer junto aos porcos imundos para o povo hebreu. E ali, vejam, meus amigos, ocorre o grande clímax, o grande momento da parábola, e que hoje talvez estejamos vivendo na pele, graças a essa pandemia que vem nos trazer muitas luzes, muita sabedoria, por sentir fome e sede, que somos nós. Cai em si. E quando ele cai em si, ele olha para si mesmo e se encontra. Ele se revela. Ele se mostra como sendo ali uma pessoa que poderia estar na casa do Pai. E diz para si mesmo: eu estou aqui, mas quantos trabalhadores de meu Pai têm abundância de pão e eu aqui, perecendo fome? Olha só a referência ao pão que o próprio Jesus nos traz na parábola. Lá os trabalhadores, os servidores do pai, na casa do pai, daquele filho, estavam com abundância de pão. E ele ali, misérrimo, devido à sua revolta, à sua ganância, à sua imprecisão em relação àquilo que ele sentia verdadeiramente. E aí ele revolta-se contra aquela situação, mas revolta-se, melhor dizendo, ele torna-se melhor. Por cair em si, agora ele não aceita mais estar naquela condição. E decide, firmemente, vou retornar à casa de meu pai. Hoje, nós, espíritos que estamos com sede e fome, percebemos que na casa do Pai existe aquele pão em abundância, que podemos traduzir como sendo o Jesus Cristo, o pão da vida. E resolvemos voltar à casa desse Pai, para buscar esse pão que há tanto tempo a gente não acolhe em nosso espírito. Para isso,
Precisamos ir até o Pai. E aí Jesus remete no Evangelho de João, dizendo que aquele que vem até mim jamais terá fome. Ele ali, como representante maior de Deus aqui na terra, ele diz que aquele que vier também virá ao Pai. E assim, percebamos que os filhos pródigos que somos hoje estamos necessitados desse pão da vida mais do que nunca, pois estamos em transformação. O mundo hoje converte-se num planeta de regeneração. Como nos disse há pouco tempo atrás o Jorge Godinho, na Semana Espírita de Vitória da Conquista. Estamos nessa fase inicial, nos primeiros alvoreceres dessa era nova. E nós, espíritos ainda necessitados de voltar à casa do Pai, precisamos de tomar nossa decisão sincera. E essa decisão sincera deve ser realizada com a nossa força de vontade. Tanto que a gente remete à questão 909, mais uma vez, de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos respondem: sim, nós podemos, frequentemente podemos, fazendo esforços muito insignificantes, mas o que nos falta é a vontade, dizem os Espíritos para todos nós. Ah, quantos poucos de nós fazem os esforços para vencer as nossas más inclinações. Hoje nós estamos na condição de filhos pródigos, caindo em nós mesmos. Necessitamos agora de fazer essa tomada de decisão sincera, de receber esse pão da vida de novo em nossos corações. Mas para isso, precisamos de fazer o caminho de volta. Pois estamos num país distante, chamado egoísmo e orgulho, chamado materialismo, e que precisamos aos poucos vencer dentro de nós, na maneira de filhos que antes éramos ingratos e que agora precisamos de estar agradecidos, retornando à casa do Pai. Mesmo querendo as nossas demonstrações do céu, a gente ainda pode perceber ao redor de nós, essas demonstrações o tempo todo. Será que realmente a casa do Pai é o melhor lugar? Podemos nos indagar. Olha, e mesmo com fome e com sede, a gente duvida que a casa do Pai é melhor. Num estudo de outra semana que a gente estava participando, a gente ouviu uma frase muito interessante de um amigo. Ele disse assim: nós temos temor por estarmos ainda descumprindo a lei de Deus. Nós temos temor, melhor dizendo, nós temos temor por não cumprir a lei de Deus, mas temos muita coragem por descumpri-la. Corrigindo a fala. Essa coragem por descumprir a lei de Deus é porque ainda estamos precisando de cair em nós mesmos. Percebendo que estamos distantes desse Pai amoroso. Mas se tomarmos os primeiros passos no caminho, esse Pai vem de encontro a nós, como diz a parábola. É necessário que a gente coloque os nossos talentos firmes na nossa jornada evolutiva de coragem, de fé e de esperança. Porque senão a gente nunca vai fazer a nossa conversão. A conversão aqui é uma palavra interessante porque nos remete a Paulo, a São Paulo, que precisou de ver Jesus com os olhos espirituais às portas de Damasco para se converter, para entender o que aquele Jesus Cristo significava. Será que hoje precisamos dessa luz ofuscante de Jesus nos nossos olhos físicos, nos deixando cegos? Será que precisamos disso? Será que essas demonstrações, esses sinais do céu precisam de descer à terra para percebermos a importância de irmos até o Pai? Hoje,
Mais do que nunca, a nossa conversão é, na verdade, uma descoberta de nós mesmos, da nossa essência divina. Senão vamos ficar fixos numa ideia vazia que achamos que é o mais cômodo, que é o ideal e que nos traz a plena felicidade, quando na verdade nos traz uma sensação fugidia de prazer doentio. Hoje precisamos de tomar nossa atitude de renovação. Não mais ontem e muito menos amanhã. E aí vem Emmanuel no Vinha de Luz nos dizer assim: esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser o culto dominante no aprendiz. Esse esforço pessoal deve ser contínuo, deve ser revisitado todos os momentos, para que não nos percamos mais nos caminhos que o futuro nos promete. Porque hoje estamos, às vezes, estacados pela pandemia, achando que esperamos agora um caminho novo a seguir, que o mundo agora vai ser outro, mas o mundo só será outro se nós formos outros também. Se nós continuarmos na mesma situação, na mesma condição mental e sentimental, o mundo não será outro. O nosso mundo será o mesmo de ontem. E será que estaremos prontos para o mundo de amanhã, quando ele chegar? Para fechar essa reflexão, lembremos da historinha que muitos de nós já conhecemos, mas que agora pode trazer uma nova cor às nossas ideias da noite. Havia um sitiante com a sua família que morava num lugar bem distante. E por ali perto vivia um mestre. E com o seu aprendiz, esse mestre e o aprendiz passaram a andar pelas regiões ali próximas, para que o mestre pudesse sempre ensinar ao aprendiz alguma coisa de útil. E aí o mestre e o aprendiz aproximaram-se em um determinado momento daquele sítio, daquela família. E ali encontraram aquela região empobrecida, cheia de pedregulhos no campo, as árvores todas já com os galhos caídos, ressequidas, o ambiente cheio de coisas, sujeira para todo lado. E viu que o sitiante e a família, a esposa e os filhos ali viviam de uma maneira muito simples, mas muito pobre. Mas percebeu uma potencialidade. E ele perguntou ao sitiante: meu amigo, com que região nós não temos muitos recursos para o sustentar de uma família no fundo de nossa casa, um curralzinho, onde estamos ali com a nossa vaquinha. E ela, todo dia, nos dá o seu leite, capaz de nos sustentar ao longo de todo o dia. Minha esposa faz alguns tipos de receitas com esse leite. E o que sobra, nós vendemos aos sitiantes próximos, e assim a gente consegue outros recursos para pagar as nossas despesas de casa. E o mestre olhou para o aprendiz e os dois saíram e agradeceram pela informação. Quando eles foram saindo, eles passaram perto do curral, que estava aberto, e a vaquinha pastando no pasto. E próximo ao pasto tinha uma ribanceira. E aí o mestre disse ao aprendiz: aprendiz, empurra a vaquinha na ribanceira. Jogue ela no precipício. O aprendiz tomou um susto. Mas como, mestre? Faça o que eu estou falando. O aprendiz foi lá e empurrou a vaquinha. E a vaquinha caiu, lógico, morreu. Foram embora os dois. Passaram-se alguns dias, algumas semanas, e voltaram o mestre e aprendiz por aquelas bandas. E quando encontraram aquela região onde o sítio estava, qual é a surpresa? Lá estava uma família feliz. As árvores frondosas, dando frutos. O campo agora não tinha mais pedregulhos, estava cheio de cultivos diversos. E o pasto agora estava verdejante, recebendo novos animais. Qual é a surpresa do aprendiz e do mestre?
O aprendiz vira-se para o mestre e fala, mas como vocês ficaram assim? O mestre, como é que aconteceu essa história? O mestre, vamos perguntar então ao sitiante. E o sitiante responde, olha, há um tempo atrás nós tínhamos a nossa vaquinha, mas ela morreu caindo na ribanceira. E vimos que não tínhamos outro recurso senão lançar mão de nosso trabalho, do nosso serviço, e começamos a arrumar a cerca, e arrumar aqui, e pelejar ali, e, enfim, dentro de tudo isso aí nós conseguimos deixar nossa casa em ordem, nossa família começou a ficar mais abastecida, hoje nós comercializamos todos os nossos produtos e vivemos uma alegria enorme. Saem o mestre e o aprendiz. A lição nossa dessa história que já conhecemos muito bem é que muitas vezes nós, como filhos pródigos, necessitados, com fome e com sede, queremos esse pão que é a materialidade. E achamos que aquela vaquinha, que é a matéria, vai nos sustentar por toda a vida, que ela nunca vai morrer, que ela vai estar ali dando leite todos os dias. E vivemos naquela pobreza espiritual que temos dentro de nós. Mas haverá um dia, e esse dia é o hoje, é o agora, que a vaquinha pode morrer. Que nossos anseios, nossa fome, nossa sede em relação às coisas materiais possam, por algum motivo, ter a sua ausência. E hoje estamos nessa condição. A pandemia parece que veio para isso, para reflexionarmos sobre o que nós temos de valor dentro de nós. E muitas vezes, caindo em nós mesmos como os filhos pródigos, vamos precisar de cultivar os campos, de mover as rodas, de colocar novas frondes nas árvores, de recapear as nossas estradas, de fazer os telhados, de buscar o maior sustento possível pelo nosso esforço. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E quem estiver com sede, comigo, que crê em mim, nunca mais terá sede. Jesus então nos mostra que essa fome de espírito que temos, essa sede que ansiamos a saciar, está nele, no seu Evangelho. Saibamos então conhecê-lo, saibamos então senti-lo, vivenciá-lo, meditar sobre ele, para que nunca mais morramos por dentro. E assim, meus amigos, essa mensagem de hoje nos permite fazer novas reflexões, que ela possa nos trazer novas reflexões sobre nós, sobre a nossa caminhada, para que trilhamos os caminhos seguros que o Evangelho nos traça, para que não mais tenhamos fome nem sede, nesta e em tantas outras existências que vierem. Assim, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Jesus, nosso mestre, guia e modelo, que nos abençoa a todos os instantes pelos seus mensageiros de luz. Permita, Senhor Jesus, que todos aqueles que estão conosco nessa noite sejam recebedores do seu amparo. Que as famílias e os lares que aqui assistem e que assistirão ainda possam estar recebendo todas as bênçãos, todos os fluidos dos mensageiros de luz por ti enviados, para que não mais tenham dúvidas diante do seu Evangelho, para que tenhamos a possibilidade de ir até ti, através de nossos corações abertos e mentes satisfeitas por receber o conhecimento de suas lições. Assim, Mestre, pedimos as suas bênçãos para protegermos durante a semana que está por vir e que tenhamos a possibilidade de retornarmos ao nosso dia a dia com esperança, com mais fé e com muito amor. Que assim seja. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade. Desejamos a todos uma boa noite. Que ficamos com Deus. Um abraço forte a todos.